Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gênios Cast, o podcast de tecnologia e empreendedorismo, onde a gente traz pessoas aqui relevantes desse ramo que podem falar suas experiências e que possam trazer boas dicas para a gente e trazer a vivência do mercado realmente para que a gente possa estar aprendendo com eles. Antes de falar com quem a gente está aqui hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos aqui na nossa tela, temos a Lugênios, que somos nós, temos também aqui a Barov Consultoria, que pratica consultoria e gerenciamento de carteira, gerenciamento de investimentos. Também temos aqui a Masa Distribuidora, a maior distribuidora do oeste do Pará. Temos também a Cozinha do Humberto, né? A hamburgueria em Londres, onde hoje o Ismael não está aqui justamente porque está lá vendo o negócio ali com o Tomás, né, mais de perto. Bom, gente, hoje a gente tem um convidado que transformou, também já falando um pouco de hamburgueria, uma hamburgueria em uma estratégia digital. Natural de Oriximiná, ele começou em Santarém com a Máximos Hamburgueria. Percebeu que precisava escalar e mergulhou no marketing. E o resultado? A Up Up. E hoje é uma das maiores agências de comunicação do oeste do Pará, com marketing 360, estúdio fotográfico, podcast, social media e tráfego pago. Além disso, casado, cantor e compositor. Senhoras e senhores, recebam Nelson Júnior. Cara, que honra estar aqui. Eu não sabia que tu tinha virado um apresentador profissional, ó. Demorou, né? A gente aprende. Antes de falar de mim, eu tenho que falar de ti, porque a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre o primeiro podcast que eu gravei na vida oficial como para um cliente, foi para a galera da Barov, que era o Barovcast, né? Que... Como foi? Eu quero começar te fazendo essa pergunta. Como é que foi a experiência, cara, de eu ter gravado um podcast? Cara, foi... Isso foi uns 3 anos atrás. Foi, acho que aquela primeira experiência, por não ter uma experiência muito com câmera, né? Pra mim foi um fracasso. Foi uma decepção ali de qualidade, né? Até do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se comunica com as pessoas. Mas assim, foi a experiência que nos levou a gravar outros podcasts e anos depois a gente tem um podcast próprio aqui na nossa casa, vamos dizer, e a gente consegue fazer isso. E o serviço do homem, como é que foi? Rapaz, naquela época ali, foi no teçado o serviço dele. Cara, foi muito ruim. Eu lembro que eu sempre trabalhei com áudio, né, e na igreja e tal, e eu ouvia o áudio do podcast e dizia, cara, isso aqui tá uma merda. E na época a gente não tinha esse acesso à inteligência artificial, né? Melhorar a qualidade do áudio. Pra melhorar, né, a qualidade do áudio, pra separar e tal. E eu mandei assim mesmo. Entreguei o serviço assim mesmo, mas foi ruim, cara, foi ruim. Até a vinheta, acho que foi ele que entregou. Ele falou, não, eu tenho uma vinheta aqui. Foi, cara, eu fiz no Canva aquilo ali. Eu fiz no Canva, na época que eu era tudo. Bom, enfim, já fui apresentado, mas tudo começou realmente essa parte da comunicação, já a parte dos serviços que eu prestava, tudo começou com um podcast, realmente. Então, eu coloquei aí a Máximos como start, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu aprendi na igreja. Né? Então, na igreja a gente sempre fez live, sempre a gente fez transmissão ao vivo. E no período da pandemia, a gente precisou melhorar equipamentos, precisamos fazer um investimento a mais, né, em câmera. Então foi a primeira vez que eu tive um contato com uma câmera mais profissional. Mesa de corte, algumas gambiarras que a gente aprende muito para melhorar o áudio e etc. E a partir daí eu estava em um outro modelo de negócios e trabalhando também na igreja, ali aprendendo, junto com o time da igreja. E esse outro negócio não deu muito certo. Não deu muito certo, Luigi. E a minha casa acabou ficando muito bonita, porque meu negócio era dentro de casa. Sim. E lá, cara, tinha uma mesa assim, parecida com essa, na verdade toda madeirada, e tinha um painel, eu posso até mandar essas fotos para vocês colocarem aí no podcast, tinha um painel que seguia a mesa. E ali ali começou a surgir a ideia da gente montar um estúdio de podcast para igreja. Sim. Eu lembro, e assim, eu falo isso porque eu já pesquisei e não consegui encontrar um modelo de podcast estilo videocast na cidade, como a gente fazia para o Vivos Nele podcast. Sim. Vivos Nele é o Ministério de Jovens da Igreja, então a gente montou
pegou aquela empresa que tinha sido um fracasso, que não tinha dado certo, e transformou aquilo ali em um estúdio para servir as pessoas, servir a igreja. Então eu pegava a câmera da igreja, pegava os equipamentos da igreja, o som da igreja, eu tinha um computador desse outro negócio que não deu certo, e lá a gente foi montando o podcast. E a partir daí a gente começou a ter uma visibilidade muito legal e outras pessoas que começaram a gravar. Então era um momento de pandemia, pós-pandemia também, onde as pessoas começaram a dizer assim, cara, era uma febre podcast, o Flow tinha acabado de estourar de forma absurda, e todo mundo começou a querer gravar os seus podcasts, a trabalhar sua comunicação através do modelo. E de lá, vocês foram um dos primeiros, mas o primeiro cliente mesmo oficial foi o Regis Balheiro, meu cunhado. E eu agradeço muito a ele por isso, porque ele falou, eu tenho um projeto de gravar um programa, que é estilo podcast, mas eu não quero fazer na mesa, eu quero fazer algo mais solto. Eu sentado aqui numa cadeira com um convidado. E ele perguntou assim, quanto que tu me cobra? Eu disse assim, aí eu fiz os cálculos e tal. Eu disse, cara, eu te cobro R$100 por programa. Aí ele falou assim, não, cunhado, não vou te dar R$100, eu vou te dar R$150. Então já era uma renda ali, por exemplo, R$600, e tudo isso na cabeça do empreendedor, ele já vai calculando. Eu pagava R$1.000 de aluguel lá naquela casa, que vocês conhecem bem, já visitaram bem a gente. Então, cara, se com um programa semanal eu tô pagando todo o meu aluguel, eu vou abrir. E aí foi abrindo oportunidades. Depois disso eu fui pegando o primeiro cliente realmente como social media, gravando vídeo. Era muito ruim, muito ruim. Mas a minha visão de negócio naquela época era o seguinte, eu vou pegar uma empresa que tem o total de 0 investimento em marketing. Esse profissional, ele não consegue postar, ele não consegue gravar conteúdo. Então, para esse profissional, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Coisa é melhor que nada. Isso mesmo. Olha a minha cabeça, né? Então ele não vai exigir tanta qualidade assim. Eu vou fechar ali um pacote de R$500, R$600 com ele e vou fazer as postagens dele. Então, meu primeiro cliente oficial foi um cliente em Oriximiná. Sim. E tudo isso... E por que eu coloco a Máximos? Todas essas ideias foram surgindo, porque eu já empreendia na Máximos, né? Com a minha família. E lá tinha essa necessidade. E as agências que existiam aqui, Luiz, elas não eram agências completas. Ou elas só gerenciavam a rede social e não produziam conteúdo, e eu tinha que ir atrás do fotógrafo, tinha que ir atrás do videomaker, elas só montavam ali a estratégia e tal. Sim. E isso era muito caro, ficava inviável para uma empresa familiar como a minha, né? E aí foi startando. Então, se eu preciso, né, para minha empresa, outras empresas precisam também desse serviço. Modelo de serviço. Meio que mais completinho. E aí foi surgindo. Foi surgindo através do podcast, através dessa oportunidade, dessa visão que eu tive com a Máximos. E aí eu fui pegando clientes. A carteira foi crescendo, precisei de mais pessoas. Hoje eu estou representando aqui a UP, mas nós somos um time de quase 20 pessoas. E eu tenho 2 sócios, que é o Alessandro, que é o nosso financeiro, e o Átila, que é o nosso diretor de audiovisual, toda parte de produção audiovisual é com ele que dirige. E eu sou a visão, né? A visão empreendedora. Sim, o cara que trouxe essa né? expansão, né? Cara, tua história é muito legal e eu fico feliz, assim, porque eu acho que a gente acompanhou o Nelson desde o comecinho ali, né? E assim, eu vi que tu realmente foi crescendo ao longo do tempo. Ela teve na tua casa, depois teve naquele outro estúdio, aí agora tu tem um local maior ainda, com produção melhor, né? A gente viu que foi modificando ao longo do tempo. E a gente fica muito feliz por isso, né? Até porque a gente também participou e também a gente foi crescendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente, como empresas ainda sobreviventes no mercado, a gente viu muitas empresas se extinguirem ao longo do tempo e a gente conseguiu se posicionar, conseguiu melhorar o nosso trabalho, né? Então é muito importante isso. E tudo isso me impressiona também, sabe?
Porque não é sobre um nível de capacidade, Luigi. Não é porque nós somos os melhores nisso ou naquilo. Eu acho que é por nível de acreditar mesmo que vai dar certo, entendeu? Parece ser clichê, mas existem outras pessoas mais capazes que eu dentro da comunicação, entendeu? Então eu nunca estudei comunicação, nunca sequer imaginei em fazer ou jornalismo, ou publicidade, propaganda ou qualquer coisa do tipo. Eu tinha uma necessidade que a partir dessa necessidade virou um negócio, né? E tudo isso que você está falando e o que eu estou externalizando aqui também foi em um período de 3 anos. Foi. Então, passei um ano em casa. Na minha casa, eu morava literalmente só no quarto, porque a cozinha virou um estúdio de podcast. A sala virou uma recepção com mesas de atendimento lá ao cliente. O outro quarto, que haviam 2 quartos lá, virou o escritório. Foi. E eu literalmente morava só no meu quarto. E eu sempre conto essa história, e sempre vou contar ela onde eu for. Eu criei um método com a minha assinatura Nelson Júnior de fritar ovo sem ele dar cheiro. Todo mundo quer saber? Quer saber? Olha aí, eu ensino isso para todo mundo. As minhas palestras, todo mundo sai com esse ensinamento. Quando você vai fritar um ovo, você deixa ali esquentar, né? O óleo e a manteiga, né? E aí quando tu faz assim, o poché, né? Que é pó, sobe aquela fumaça com aquele cheiro horrível de ovo. E eu odiava ser antiprofissional mesmo dentro de uma casa. Tu mesmo sabes que lá em casa era tudo organizadinho. Era tudo organizado. Toda climatizada, toda a casa era climatizada. Então tinha um conforto, apesar de ser numa vila, apesar de ser uma residência, né? E aí eu odiava ter o cheiro de comida. Odiava. E aí eu descobri que se eu colocar a manteiga ou o óleo, ele frio, e eu colocar o ovo frio, ele não dá cheiro, cara. Faz um teste em casa aí, faça um teste na casa de vocês. Faz um teste aqui. Esse teste. Frita um ovo aqui na Lugênios, com óleo quente, manteiga quente, e frita um ovo com ele frio. Então, era uma parada que eu ensinava até mesmo pra galera. Cara, vamos manter isso aqui sem cheiro de comida, porque realmente era a cozinha e tinha uma divisória. Tava o fogão e na divisória aqui tava o estúdio de podcast. E a gente sempre mantendo organizado. E foi um período de 3 anos. Depois disso, nós fomos pro nosso primeiro estúdio. Sim. Pra nossa primeira casa, na verdade, que foi de frente pra rua. Aí a gente formalizou mais. CNPJ e tal, emissão de nota fiscal. A gente foi evoluindo. Organizamos tudo. Impostos, alvará, aumento de time. Então a gente aumentou a régua e também com essa transição entrou o Átila como sócio, né? Antes disso era somente eu e a Leila gerenciando tudo, que a Leila foi a fundadora junto comigo, e extremamente importante nesse processo. E aí depois veio o Átila, que aí o Átila, vindo de Curitiba, que ele estava estudando cinema, ele cresceu ainda mais a régua sobre a questão da produção audiovisual em Santarém, que não era forte. Então nós somos uma das agências. Não estou dizendo que não era forte no sentido de que ninguém produzia, mas não era forte no business. Era forte na cultura, como sempre foi. Sim. Era forte até mesmo nas igrejas, era forte nos eventos. Nas igrejas e entendeu? Eventos. Mas no business, em consistência, em entregar uma produção audiovisual para o cliente, do produto dele, da marca dele, a UP foi destaque. E isso eu falo assim, cara, não é porque eu tô falando, porque todo mundo reconhece que a UP foi destaque em toda a cidade. Sim. Então a gente cresceu muito nisso, entendeu? E aí depois, com a vinda do Alessandro, que ele injetou mais grana, acreditou mais no projeto, nós estamos hoje com mais de 300 metros quadrados de agência, quase 20 pessoas trabalhando, mais de 40 clientes sendo atendidos simultaneamente, fora os serviços avulsos de produção audiovisual, fora toda a consultoria que a gente faz, mentorias que a gente faz.
Isso tudo em 3 anos surpreende até a mim, entendeu? É verdade. Porque não é, repito, não é por capacidade. Uhum. Porque tem muita gente capaz. É por acreditar mesmo Por continuar no no projeto, negócio, né? e ser constante naquilo que a gente faz. É entendeu? verdade. Cara, bem legal, né? Tu já resumiu boa parte da história da Up aí, tu foi contando. Então, é uma pergunta que a gente tem aqui, é que no começo do negócio a gente falou sobre acreditar, né? E realmente, às vezes, a gente tem algumas necessidades no começo do negócio que faz a gente pensar em desistir daquilo, né? Em não continuar. Não porque a gente não quer continuar, mas alguma necessidade foi criada ali e aquilo ali começa a abalar a gente de alguma forma e a gente não sabe o que fazer, né? Então a pergunta é se existiu algum gargalo no início que quase te impediu de continuar e tu quase desistiu e como que tu resolveu isso? Cara, eu nunca pensei em desistir. Parece ser assim, demagogia. Mas eu não consigo lembrar de um momento em que eu diga assim, cara, eu vou largar tudo isso aqui. Porque quando você decide empreender, Luigi, é um caminho sem volta, entendeu? É mesmo que tu tá vivendo toda a tua vida tomando um guri-cola, e aí de repente tu experimenta uma coca bem gelada, de vidro ainda. Uhum. Zero, pode ser zero, pessoal, pra galera fitness. Então, assim, quando você experimenta empreender e você entende que isso é o teu caminho, então eu decidi não trabalhar mais como CLT, acho que eu tinha uns 20 anos de idade, entendeu? E eu não sabia o porquê que eu tinha decidido aquilo, Uhum. mas eu sabia que eu tinha que montar alguma coisa pra mim. Então, hoje eu tô na Up, mas eu já vendi churrasco de domingo a domingo, eu assava, eu fazia o baião, aí depois, é claro, como empreendedor, já fui contratando quem assar, quem fazer o baião, mas era de domingo a domingo. Eu já abri empresa até de design de interiores, entendeu? A Máximos, que eu dava um suporte mais de divisão na parte financeira, organizacional e tal. A Máximos é mais com meus irmãos mesmo. Mas eu sempre fiz alguma outra coisa que não me fizesse ser ali um CLT, Certo. entendeu? E todo respeito a quem quer ser, a quem quer ser concursado, mas é um caminho sem volta. Então eu experimentei essa Coca zero de vidro, bem gelada, e não quis mais voltar, entendeu? E cara, agora se tem dificuldade, tem, mas nenhuma Nenhuma que te me fez fez pensar em desistir. eu pensar em desistir. Na verdade, agora se tu disser assim, não, se tu já desistiu de projetos que tu iniciou, sim, porque a gente tem que saber quando parar, entendeu? É verdade. A gente tem que saber quando que a gente vai dar o próximo passo, quando que a gente vai recuar, quando que a gente vai correr, quando que a gente vai pausar. E nem sempre a gente sabe. A gente estava conversando aqui nos bastidores que às vezes a gente tá com um negócio muito top, e aí agora tu tá conseguindo, parece que tocar na riqueza, assim, no sucesso, pum, não era aquilo. É verdade. E aí, isso frustra. Você é empreendedor. Não te frustra? Tu diz assim, cara, mano, não é possível. Chegamos tão perto, a gente fala que chegou tão perto. Chegamos tão perto, cara, isso aqui podia dar muito certo. Mas isso te faz pensar em desistir? Não. Na verdade, não faz pensar. faz tu querer correr um próximo risco. Pô, esse aqui me fez chegar tão perto, mesmo eu gastando energia. Cara, então tem a grande probabilidade do próximo ser o certo. É verdade. E aí a gente vai vivendo, entendeu? Então tem muita dificuldade. Não é fácil, não é pra todo mundo, eu falo isso, cara. Assim como eu acredito que nem todo mundo é um líder, eu acredito que nem todo mundo nasceu pra empreender. Nem todo mundo nasceu pra ser linha de frente. Já pensou se no meio de uma guerra todo mundo fosse general? É, não dava certo. Todo mundo iria ficar ali nos seus quartéis e não teria soldado. Existe soldado que a gente sabe que vai morrer primeiro, porque é a linha de frente. Existe o soldado mais estratégico. Existem soldados que vão estar nos caças. Existem soldados que vão estar nos tanques. Existem os fuzileiros. E por aí vai. Existem os navais. Nem todo mundo nasceu para ser general. Nem todo mundo nasceu para empreender. Às vezes vão ter que ter soldados ali.
que vão estar ali se sacrificando por um projeto, se sacrificando por um objetivo, Sim, mas ganhando também, porque quando você vence, vence todo mundo. é verdade. Então, mas algo que tenha feito eu pensar em desistir, Não teve. não teve. Cara, legal. Não teve. Bom, voltando aqui para os negócios, né, para o mercado de Santarém. Existiu uma época que todo mundo viu aqui em Santarém, teve um boom do digital, né, principalmente de produção de conteúdo, produção de vídeos e reels, entre outras coisas no business mesmo, igual tu falou, né. E ele teve um boom de agências de marketing aqui na cidade, que foi muito grande. Aí a pergunta é, o que a UpUp fez na prática para não ser mais uma na multidão? Porque tinham muitas. Cara, primeiro, a gente, além de ter segurança naquilo que a gente entregava, eu sempre tive um objetivo de buscar ter os melhores no meu time. E isso custa, cara. É verdade. Existem empresas que querem ter destaque, quer ter um produto muito bom, mas não quer ter uma mão de obra que traga esse destaque. Então a gente buscou realmente trabalhar com os melhores. Então, essa caçada entre os vingadores do marketing aí em Santarém não foi fácil. O que a gente pensou na UP? A gente precisa fazer com que a UP se torne atrativa até mesmo para quem queira trabalhar aqui. Isso. Se você for entrar hoje no nosso Instagram, a gente vai mostrar muito bastidor, muito conteúdo divertido, alguns conteúdos que mostram também os perrengues que a gente tem. Então a gente trabalhou nesse atrativo, nós fomos atrás de pessoas excelentes. Então o Átila, como a gente falou, o Átila ele trouxe essa qualidade no audiovisual e todo mundo que foi atrás da UP já se media com a entrega do Átila. Faz sentido. Cara, ou eu quero ser um cara que nem ele, ou eu quero aprender para ser que nem ele, entendeu? Eu quero fazer uma entrega que nem a dele. E aí, então, as pessoas que já iam deixar os seus currículos, ou que já iam atrás da gente, eles já iam com uma expectativa assim de dizer assim, cara, pô, a UP entrega um negócio muito top. Então, ou eu vou ser um cara muito top, ou eu já sou muito top para entrar. Mas só que não foi assim no começo. No começo, realmente, eu fui atrás. Fui namorar pessoas ali que estavam dentro do audiovisual, que iriam somar, pessoas que já tinham tido um mínimo de experiência ali com a estratégia, com a parte de social media. E o que fez a gente ter esse destaque foi o time, foi o diferencial do time, a velocidade que a gente sempre buscou entregar as coisas e também, cara, saber precificar, porque não adianta também tu ter um time ali super top e não custa barato e tu tá cobrando barato ali pelo que tu faz no teu serviço. Eu já avaliei algumas propostas aqui em Santarém. E para essa pegada de social media, gerenciamento de redes sociais, produção de conteúdo, nós somos uma das mais caras da cidade. Entendeu? Mas a gente garante a entrega. Só que, dentro de tudo isso que eu tô externalizando para esse diferencial, não era para ser um diferencial, entendeu? Numa cidade desse tamanho, com mega empresários, com muito trabalho que tem aqui rolando, não era para a velocidade da entrega ou você entregar no prazo ser um diferencial, entendeu? Não era para uma produção com qualidade ou um resultado, porque a gente está falando só de produção, mas tem um resultado por trás disso, os números. Isso tem que ser, isso já era para ser prioridade. Agora nós já vemos, a gente já consegue ver outras empresas que entregam um completo também, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso não existia, cara. A gente não conseguia encontrar um serviço de qualidade voltado para a comunicação aqui
com todo respeito aos nossos colegas. E eu tô falando um serviço de qualidade completo, entendeu? Sim. Sempre era parcial. Então, quando a gente tentou trazer isso completo, que não foi desde o início, mas sempre foi um projeto, a gente conseguiu se diferenciar no mercado. E esse diferenciar no mercado, Luigi, eu consigo te trazer dados aqui, tá? Ano passado, de 4 vereadores que nós atendemos, nós elegemos 3. Ajudamos a eleger 3. Ano passado, a maioria das agências que trabalharam com política, elas perderam muito cliente, porque não conseguiram gerir uma campanha política e cliente. Ano passado foi o ano que a UP mais cresceu o número de clientes dentro da sua carteira. Mesmo com a eleição. Mesmo a gente fazendo campanha política, atendendo serviços avulsos de política, nós montamos uma estratégia de gestão onde a gente disse assim, nós vamos ganhar em tudo. Tanto na política, quanto no B2B, quanto no business. E isso, cara, foi, assim, foi sacrificante para os soldados, né, que é trabalhar, cara, trabalhar. Não estamos aqui romantizando o trabalho não, mas tem que trabalhar. Era de manhã, de tarde, de noite, e você vai ganhar por isso. Vamos, tamo junto, você quer? Você pode, tem a disponibilidade? Então bora para cima. Vamos atender a campanha? Vamos. E os clientes, como é que estão? E em cima ali, ó, em cima. Não, o cliente está sendo atendido? Tá, beleza. E eu reunia com o político. Eu nunca tinha reunido tanto na minha vida. Reunia com o político de manhã, reunia com o cliente à tarde, à noite reunia política, fechava com o político, fechava com o cliente. Cliente chegando, cara, pô, minha agência me abandonou por conta da política, tu não vai me deixar na mão? Não vou te deixar, cara. Crescemos o time e tal, e montamos um formato. E dentro de tudo isso, alinhando processos. Alinhando processos de entrega. Então, quando acabou a campanha política ali em outubro, novembro, a gente ficou assim, tipo, cara, a gente conseguiu. E aí, lá vem o empreendedor de novo. Então, se vocês conseguem atender política e empresas ao mesmo tempo, vamos arrochar de conseguir clientes que a gente consegue. Mais, né? É verdade isso aí. Então, o diferencial sempre tá também dentro da visão do negócio, tá ligado? E aprender, cara. E conhecer que tu não sabe tudo, pegar ideias dos outros ali e adaptar. Eu sempre falo, cara, eu não tô aqui pra inventar a roda, entendeu? Ninguém... E esse modelo de negócio aqui, que a gente tá na UP, alguém tá fazendo isso muito melhor do que a gente. E a gente vai ter que aprender com essa pessoa. Não preciso inventar a roda. Vamos trazer a roda que ande nos buracos de Santarém e aguente, entendeu? Caraca. Entendeu? É isso, cara. É gestão, visão, time, principalmente, cara. Sou muito grato ao time que a UP tem. Entendeu? E realmente são de profissionais muito bons, né? A UP sempre teve ali um dos melhores profissionais da cidade. Os caras que abraçam mesmo, vestem a camisa, estão lá e nós somos uma comunidade, entendeu? Tem pessoas de fora que às vezes até mesmo trabalham em outras agências que vão lá com a gente. 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Tem gente que trabalha na prefeitura, amigos nossos, que a gente fez na campanha política. É engraçado, cara. Do nada eu tô lá reunindo com o cliente, aí passam uns colegas nossos assim. Aí eles passam. E o que tá fazendo aí? Jogar videogame. Os caras só entram lá na UP porque tem um PS5 lá com 4 controles. Só vão lá pra jogar videogame, cara. Mas porque a gente cria mesmo essa atmosfera de ser um ambiente legal, agradável e tudo. É verdade. E tal. É muito bom, né? Tu criar um ambiente agradável. Até tu falou mais cedo sobre... meio que tu vende a UP não só para os clientes, mas tu vende também para as pessoas que tu quer que participem da UP, né? Para os melhores profissionais. Uma coisa que a gente sempre falou aqui na Lugênios também, quando a gente vai conversar, seja com cliente, com qualquer outra pessoa, a todo momento a gente vende a Lugênios. A gente vende ela seja para quem for, seja para um possível cliente ou seja para um possível contratado. Porque ele tem que entender que aqui é um ambiente de qualidade, de crescimento. Não é tão diferente a Lugênios aqui, da tua história da UP, Eu sei né? disso. Então, assim, é uma parada que a gente conhece. E uma coisa que tu falou foi sobre não inventar a roda, mas sobre
que a roda ande nos buracos de Santarém, né? Sim. Foi muito boa essa colocação aí. E é justamente sobre isso que eu queria falar agora, porque em cada parte do Brasil a gente tem uma cultura diferente de como que as coisas são produzidas. E vocês, ao longo do tempo, criaram uma cultura de vocês e os processos que vocês estabeleceram ali de entrega, né? E eu queria entender esses processos de como que isso aplicou aqui na cultura amazônica, aqui, né? Qual que é a diferença de se trabalhar aqui no nosso ambiente aqui? E como que isso se traduz nas suas entregas, vamos dizer assim? Assim, com todo respeito, a nossa região, eu sou daqui, sou do norte, na verdade eu sou de Oriximiná, né, que é o interior do interior, mas com todo respeito à nossa região, e isso eu falo assim, pra doer mesmo, não foi difícil fazer diferença aqui. Porque nós vivemos em uma cultura, cara, em que... E isso a gente vê nos restaurantes da cidade, em todos os lugares que a gente vai, nos balcões de lojas, nós temos um péssimo atendimento aqui. Nós temos um péssimo fornecimento de serviços aqui. Quantos de vocês que estão ouvindo aí, assistindo, já não fecharam com um pedreiro, que não trabalha na segunda-feira, que na terça chega meio-dia? Quantos de vocês já não contrataram um serviço de empresas requisitadas, porque prestam um serviço... O serviço é legal, mas o atendimento é péssimo. É verdade. Entendeu? A gente vive... Essa é a triste realidade da nossa região, cara. Essa é a triste realidade de Santarém. Não foi difícil, cara, ser destaque. Não foi difícil a gente entregar um atendimento de qualidade, 1-a-1 com o cliente, respostas rápidas dentro do WhatsApp. E isso, no começo, foi algo difícil, porque realmente as pessoas elas não prezavam pelo atendimento. Então a gente foi treinando, foi melhorando, foi trazendo esse diferencial que não era para ser diferencial. Eu quero deixar isso bem claro. Isso não é diferencial, cara. É só o normal. Tu atender bem o teu cliente, tu responder ele, não é diferencial. Tira isso da cabeça. Tem palestrante, consultor dizendo que tem que... Cara, isso é o básico do básico. É verdade. Então, quando você tá numa cidade, numa região, onde você entrega no prazo, que não é diferencial, responde o cliente, que não é diferencial, atende as demandas dele, senta com ele, alinha, faz alinhamento de expectativa, faz tudo. Não tem como não se destacar, cara. É verdade. Não tem como. Isso eu falo para qualquer restaurante que abrir hoje e não expulsar as pessoas 11 horas da noite. Quantas vezes você já não... A gente tá aqui. Quantas vezes a gente já não sentou numa mesa e 11 horas da noite os garçons estão fechando toda... É verdade. Fechando a mesa na nossa cara e varrendo poeira em cima do nosso pé pra gente ir embora. Qualquer restaurante que fizer o contrário, fizer o básico do básico, qualquer empresa que fizer o básico do básico, vai se destacar na nossa região. É o básico bem feito, né? Entendeu? E voltando um pouquinho sobre vender a UP, nós somos a primeira agência que abriu as portas da sua casa para mostrar todos os processos, atendimento, como a gente precifica, como a gente trabalha os processos internos e alinha as expectativas com os nossos clientes, como que a gente administra um time de designer, de produtor audiovisual, como a gente produz conteúdo de forma rápida e com qualidade, como a gente usa inteligência artificial para acelerar os nossos trabalhos. Nós somos a primeira agência que abriu as portas para mostrar tudo, que é o nosso evento, o Update. Eu já estou vendendo aqui, né? Então o Update ele faz parte da cultura da UP. Até recomendo que vocês visitem a gente lá no dia 28.
mas é um evento que faz parte da cultura da UP, que é esse de mostrar, mas dizer, você também pode ter um atendimento de qualidade, você também pode crescer na sua urgência, você também pode pelo menos sair daqui do evento separando a tua conta física da tua conta pessoa jurídica. Então tudo isso a gente fala lá dentro. Então isso também não é um diferencial. Verdade. Todas as empresas no Sul, Sudeste, a maioria fazem conexões, abrem as suas portas, as pessoas entram, conhecem, a gente fica assim até impressionado, tipo, pô, como é que funciona? Como é que é? A gente vai em São Paulo e visita algumas empresas, algumas agências. Eu fui em um tour numa das maiores agências de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela fica assim, de frente para a ponte estaiada lá de São Paulo. Bem de frente, assim, aquela visão do Jornal da Globo, do Jornal da Globo de São Paulo, bem de frente. Foi lá, conhecemos, falamos com pessoas lá, empresas que atendiam até mesmo o TikTok, o próprio TikTok gerenciava ali a conta do TikTok Brasil, a conta daquela Nissin, várias empresas bigs, sabe? Bigs. E a gente entrou lá, cara, e conversou com a galera que trabalhava, entendeu? Então, assim, também não é para ser um diferencial, era pra gente estar aqui juntos, igual como a Lugênios trouxe a UP aqui, a UP levar a Lugênios lá, a gente gerar essas conexões, abrir as portas, abrir portas de oportunidades uns para os outros também. E tudo isso, cara, faz com que a gente se torne destaque. Mas o triste é saber que isso não é novidade. É novidade pra cá. Pra cá é. Mas não era pra ser novidade. Não era pra ser. E eu falo isso com todo respeito, cara. E eu falo isso, na verdade, com propriedade porque eu sou daqui. Eu vivo o atendimento daqui. Eu vivo a necessidade, né? De Santarém e região, né? Sim. Caraca, mano. Isso é uma verdade, realmente. Bom, indo aqui um pouco para falar sobre os teus processos, né? Tu chegou a falar um pouco, mas assim, quais os rituais mantêm a criatividade pulsando dentro da UP, né? Falando de cultura, o que hoje, como que vocês fazem para viver a cultura da UP, toda a equipe? Sim, cara, a gente busca ter um ambiente muito leve dentro da agência. Mesmo com muito trabalho. Mesmo com muito trabalho. E olha que eu sou estressado, muito estressado. Mas eu sou aquele tipo de cara assim que eu me estresso naquele momento ali e depois, pô, beleza, virou a página, vamos seguir em frente. Então a gente busca ter um ambiente de trabalho leve, bem descontraído e assim, sem extrema pressão. Nós temos um processo definido. Lá na UP a gente trabalha com metas ali, com demandas, sobre demanda. Nós entendemos que eles não servem a um patrão. Eu apenas estou liderando ali o time. Mas o nosso cliente é o nosso cliente. Certo. Nós estamos servindo ao nosso cliente. Nós estamos prestando serviço para o nosso cliente. Então, se eu estou externalizando para eles uma exigência que eu recebi lá do cliente, não é pessoal, não sou eu. É o nosso cliente que está pedindo e o que a gente vai fazer para melhorar isso. Então, a gente tem essa consciência e também, cara, eu adoro trabalhar na UP, cara. Não é porque é minha empresa, é porque se eu tivesse a oportunidade de trabalhar numa empresa como a UP, com os meus 20, 19 anos, cara, eu nunca largaria, assim, só largaria mesmo se por uma excelente oportunidade, porque a gente realmente cria um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem, entendeu? Sim. Se sintam bem. E outra coisa,
trabalho é trabalho. Verdade. Tem os momentos de estresse, Uhum. né? Tem os momentos de, cara, o bicho tá pegando aqui, irmão. Tem campanha para entregar e o pau tá torando e estresse e tal. Eu digo, vivam o estresse de vocês, Uhum. briguem um com o outro, mas entendo, pô, trabalho é trabalho. Não é aquela coisa assim, tô trabalhando na UP porque é o país das maravilhas, é a maravilhosa fábrica de chocolate, Uhum. né? Pô, quem assistiu o filme da fábrica de chocolate achava que trabalhar ali naquela fábrica era maravilhoso, né? A UP é sim maravilhosa, mas ela é um trabalho, pô. Tem demanda, tem entregáveis, às vezes precisa estender um pouco mais, às vezes precisa estar no final de semana editando material para entregar. Sim. Às vezes eu preciso estar em reunião com clientes. Olha, eu estava numa reunião 8h30 da manhã aqui com o cliente no sábado. E a UP não trabalha no sábado. A gente fica meio que de home office, tá ligado? Sim, sim. Mas todo mundo sabe que a gente precisa também fazer o que precisa ser feito. Mas também todo mundo sabe a liberdade que a gente disponibiliza lá dentro. Uhum. Você faz o seu tempo. Se dentro da tua organização de tempo tu conseguir entregar as demandas dentro de um tempo hábil, cumprir as tuas tarefas, Sim. faz o teu tempo. Não importa se você vai chegar 9 horas ou 10 horas da manhã. Se tu antecipou todas as tuas demandas Uhum. na noite passada, entendeu? Faz o teu tempo. Então, eles também têm essa liberdade de administrar o seu tempo. Nós temos, na verdade, essa liberdade de administrar o tempo, e isso faz com que não pareça uma empresa tradicional, Sim, eu onde entendo você como é. cumpra ali, sabe, todo aquele horário certinho. Uhum. Porque também eu tenho um pensamento, não adianta você cumprir 8 horas de trabalho ali e ser improdutivo. É Tem verdade. gente que cumpre horário, mas não produz. Uhum. Eu prefiro trabalhar com gente que produza, Uhum. mesmo em horários definidos pela liberdade dele. Faz Entendeu? sentido. Porque se eu trabalho por produção, eu vou produzir no horário que eu me adaptar. Uhum. Então, as pessoas que ouvem isso, principalmente empresas tradicionais, não entendem, entendeu? Sim, E eu entendo que elas não entendam. sim. Um pouco do modelo de negócio também, né? Por conta do modelo de negócio. É Então, verdade. a sua pergunta é, como que a gente mantém essa cultura e essa liberdade criativa? Sim, É muito da leveza que a gente traz. entendi. Porque uma produção criativa não é assim, Luigi. Tu vai sentar agora aí e você vai produzir esse carrossel. Uhum. Cara, aí a pessoa que está aqui produzindo o design, que está produzindo o carrossel, vai dizer assim, eu estou com bloqueio criativo. Aí eu vou olhar assim, eu vou fazer o quê? Eu não sei como é que desbloqueia esse negócio. É tu que sabe fazer, não sou eu. Eu sei que a gente precisa de um prazo e tudo e tal. Eu digo assim, tá, sei lá, um Monster, dá pra desbloquear esse negócio aí? Dá, então pronto, então vamos trabalhar, entendeu? Então é diferente, entendeu? É diferente, não é... E eu não tô dizendo que é leve o Sim, tempo sim. todo, mas eu tô dizendo que é diferente. Algumas coisas são... Vocês que trabalham com produção de conteúdo aqui, às vezes sabem também, É. que tem algumas coisas que a gente precisa Uhum. ser maleável para poder funcionar, entendeu? É verdade. Para poder funcionar. Então, Não é à toa que a gente tá aqui hoje no sábado e é 12:30. estamos aqui no sábado, 12:30 e já tá, a panela já tá chiando ali do feijão. Então, é verdade isso. Então, uma outra coisa, Nelson, tipo, quando tu vai contratar as pessoas para tua equipe, o que tu considera que é inegociável? Eu sei que tem uma equipe bem maleável, mas com certeza tem algum costume, pode ser uma hard skill, uma soft skill que cara, se essa pessoa não tiver isso, ela não entra aqui. Cara, são alguns fatores, né? Primeiro, para mim que é um dos principais, é a pessoa realmente querer e já entender aonde ela tá colocando o pé dela, entendeu? Uhum. Por que eu tô te falando isso? Nós já contratamos pessoas, já colocamos pessoas no nosso time
que tem uma história lá na Up de que todo mundo usa Mac. Uhum. Todo mundo tem que usar Mac. Por quê? Porque realmente com o sistema lá da Apple a gente consegue transferir por AirDrop e tal, a Sim, tela sim. do Mac, a retina dela é melhor e tal. E eu já contratei uma pessoa, que eu não posso dizer o nome da Aira aqui, mas eu já contratei ela, que ela tinha comprado um Mac 4 meses antes dela entrar na Up. Porque ela ouviu de alguém, Que precisava ter um Mac, né? que eu não vou falar o nome do Hamilton aqui, mas ela ouviu do Hamilton que para entrar na Up, criou essa história, para entrar na Up você tem que ter um Mac. Então assim, quando ela chegou, eu perguntei, cara, mas tu tem computador? Como é que é o teu setup e tal? Aí ela contou essa história. Olha, eu comprei um Mac há 4 Era meses. pergunta de corte na entrevista. Você tem um Mac? Olha, eu comprei um equipamento porque eu queria trabalhar na Up. E eu comprei um Mac há 4 meses atrás. Eu disse, tira. Tipo, sério. E eu valorizo muito as pessoas que querem trabalhar ali, entendeu? Tem que querer, cara. É Eu verdade. acho que o principal é você querer. E quando uma pessoa quer, não importa a dificuldade, entendeu? Uhum. Não importa o tamanho da demanda. Ela tá vestindo a camisa, ela tá abraçando ali o projeto. Uhum. E é claro, não tem que só querer, tem que ser profissional, cara. Eu sou anti-profissional enrolado, entendeu? Uhum. Porque a gente conhece muito produtor de conteúdo, muita gente que produz algo lindamente, mas, cara, não me entregou. Uhum. O evento foi sábado, já é terça-feira da outra semana, né, da mesma. Uhum. E eu ainda não divulguei o evento, cara. Ainda não postei o highlight do evento, porque o profissional não me entregou. Tudo isso a gente avalia, entendeu? Sim. Como que a gente vai avaliar o serviço? Não é só com portfólio. Porque aquele portfólio dele lá tá lindo, tá bonito. Por exemplo, o portfólio da designer lá, do designer, tá lindo, tá bonitão. Pô, mas ele levou um dia inteiro para produzir aquela arte. Sendo que lá na Up, a galera, sei lá, produzem 10 artes por dia, 8 artes por dia. Uhum. Entendeu? Então não é só a beleza. Então a gente não avalia pelo portfólio em si. Cara, olha o vídeo do cara, meu Deus, ele fez um motion absurdo aqui. Quanto tempo você fez esse material? Cara, eu levei 1 semana pra fazer. Eu digo, cara, tu sabias que existem editores aqui dentro da Up que fazem isso aqui em 1 dia? Eles ficam... Então a gente passa essa clareza de que também você precisa ser veloz. Sim. Mas muitas dessas coisas é só depois que a gente já ingressa. Então tem que fazer um teste, cara. Entendi. Não é um formulário. É claro. Não vai te dizer a velocidade da pessoa. Exatamente, é claro. Mas tem um clássico, né? Que a pessoa tem que conviver bem com as outras, tem que ter um relacionamento interpessoal legal. Tem uma característica, e geralmente a gente chama aquilo que a gente é. A gente é um imã daquilo que a gente é. E eu nunca tive dificuldade assim de contratar ali pessoas que não fizessem ali, sabe, fit, sabe? Sim. Geralmente elas têm, já entendem a identidade. Tem uma afinidade com... Já tem uma afinidade. É tipo, vamos falar aqui assim, bem de forma grotesca. Tu sabe quando um cara é da Assembleia de Deus e tu sabe quando ele é da Igreja da Paz. Sim. Entendeu? Você já tem um perfil ali. É verdade. Então, já existe um perfil da Up claro para as pessoas. Entendeu? Então, eu nunca recebi uma pessoa extremamente tradicional dentro do marketing para querer trabalhar na Up, porque sabe que não vai. É verdade. Não é essa pegada, entendeu? Mas a principal característica é ter um MacBook. Tá, ponto final aí. Pra quem quer entrar na Up, primeiro compra o seu MacBook, senão o Nelson não vai deixar. Bom, e o sucesso, ele vem da estratégia ou das pessoas que estão lá? Antes da estratégia... Para mim é um conjunto. Antes da estratégia e das pessoas, vem da visão.
A visão do negócio é o que direciona tudo. Uhum. Você pode ter uma estratégia absurda, um time incrível, mas a visão do negócio, ela não te entrega uma direção, Uhum. ela não norteia nada. Ah, Nelson, mas a estratégia faz isso. Cara, você consegue montar uma estratégia de um modelo de negócio na Manus, no Manus, na inteligência artificial, assim, ó. É verdade. Estratégia de negócio. Me dê a estratégia que a Apple utilizou para crescer em tantos anos e não sei o que e tal, lá monta um prompt, tudo, pum. Tô falando aqui com o cara da tecnologia. Consigo ou não consigo? Consegue. Consigo ou não consigo ter, até mesmo no chat GPT ali, uma estratégia para eu abrir, sei lá, uma outra up aqui em Santarém? Consegue. Visão, cara. Mas aquilo não vai te manter no mercado, né? Se você não tiver visão, se você não souber como manter a tua equipe, o teu time, se você não souber gerenciar crises, sabe? Verdade. Chegou uma crise, cara, o que sustenta? A visão do negócio. Saiu o nosso principal cliente, o que mantém? A visão do negócio. Deu aqui capim na hélice, o que mantém? A visão do negócio. É verdade. Então, é um conjunto. A visão, que para mim é principal. Sim. A estratégia, você precisa ter estratégia. Estratégia de negócio, estratégia de mercado, estudar tua concorrência, estudar teus parceiros. E time, cara. Time é o que vai fazer o teu negócio alavancar de forma absurda. É verdade. Mas nenhuma estratégia e nenhum time consegue ser sustentável no modelo de negócio sem a visão. Show, cara. É isso mesmo. Eu acredito que seja um dos pontos, é isso mesmo. E onde que tu imagina, a Up cresceu muito ao longo dos anos, né? Mas onde que tu imagina a Up daqui a 5 anos? E qual será o teu papel estratégico nessa jornada? Ah, cara. Cara, dentro da nossa visão, eu imagino a Up como uma das maiores, se não a maior do norte. Primeiro alcançar o nosso local aqui, entendeu? Então nós já estamos aqui com 3 anos, mas com esse modelo de negócio nós estamos há uns 2 anos trabalhando. Então eu acredito que daqui a mais uns 3 anos a gente esteja em destaque no norte, voltado para comunicação. E assim, não somente com esse modelo de negócios, tá, Luiz? Porque com a entrada da IA, a gente está mudando muita coisa. É verdade. Muita coisa. O serviço de social media vai ser um serviço que lá no site da OpenAI está lá dizendo. É uma das profissões que vão ser abolidas. O gestor de tráfego. Tudo que for você montar uma estratégia ali, apertar botões ali. Então a gente está transicionando para que a gente domine a inteligência artificial para essa nova revolução. Que vocês sejam o destaque quando chegar o momento. Seu destaque. E eu te confesso e posso te confessar aqui algo que, assim, é algo que eu converso com o meu time e é algo que está prestes a acontecer. Pode demorar um pouco? Pode. Mas pode ser muito rápido, porque está incontrolável a evolução. O modelo de agências content, né, de produção de conteúdo, está prestes a ser defasado. É verdade. Prestes a ser defasado. Por quê? Porque a produção de conteúdo ela vai ser tão acessível a todo mundo que os profissionais liberais, os profissionais que entrarem dentro da produção de conteúdo, do audiovisual, eles vão ter tanto acesso à inteligência artificial e vai ser tão rápido, tão veloz a produção de um roteiro para um vídeo, a produção de um VFX, sabe? Vai ser tão rápido. Escrevam isso que eu tô falando.
Isso vai ser tão acessível a todo mundo que as agências que produzem, só vivem de produzir conteúdo, elas estão assim, no caminho de quebrarem. Sim. Agora, quem vai dominar o mercado? É quem domina a tecnologia. Certamente. A revolução, ela está na tecnologia. Empresas, e isso aqui dá pra gente até gerar uma discussão, empresas que vivem de produção de site vão quebrar todas. É verdade. Profissionais que trabalham com site, se eles não forem se eles não forem experts em inteligência artificial, cara, vão quebrar, porque os códigos estão todos aí. Todo mundo hoje programa com prompt. É isso mesmo, a gente até chegou a falar isso aqui numa reunião, fiz uma apresentação para meninos e eu falei, olha, nos próximos 5 anos, negócio de landing page, site, esse mercado vai acabar. E eu ainda consigo acelerar mais essa data. Porque a gente está falando de uma revolução que nem os grandes, as big techs conseguem explicar. É verdade. Nem se tu fores em entrevistas com diretores das IAs, tanto da Google quanto da OpenAI, nem eles conseguem mensurar aonde que vai chegar. Isso, o impacto que vai causar. Nem o governo americano consegue mensurar aonde que vai chegar. O governo americano está dizendo assim, ei, parem um pouco, a gente precisa regulamentar isso. Então, a gente vê isso no View 3 da Google, a gente vê isso... Então, a gente vê isso não só na produção de conteúdo, mas na estratégia. Sim. Né? A gente vê isso também na programação. Sim. Então, empresas que vivem somente disso, tá? Então, hoje lá na Up você faz um site? Faz. Você faz uma produção de conteúdo? Faz. Cara, mas daqui a pouco tem um moleque de 12 anos que sabe o prompt certo para produzir um site assim, cara, que você dá um prazo de 30 dias pro teu cliente, 45 dias pro teu cliente, o cara vai te entregar em 2 dias o material. É verdade. Entendeu? Então, isso é muito, muito, muito atual. Eu não tô falando de futuro. É verdade. Eu tô falando de agora, entendeu? Se você entrar no Manus aí, na IA, você monta um site ali em 2 horas, 3 horas. Simples, sim. Mas quanto tempo você levaria? Você que tá me ouvindo aí, sabe programar? Não, mas você sabe fazer perguntas pro chat. Você chega no chat GPT e você diz assim, chat, monte um prompt aqui para mim, para eu montar o site do meu escritório de advocacia. Eu quero que esse site tenha 4 páginas, eu quero que esse site fale sobre mim, na primeira página, na segunda página eu quero que ele fale sobre a minha equipe, na terceira página eu quero o meu endereço, eu moro no endereço tal, 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 e na quarta página eu quero colocar todo o meu contato, todos não sei o que, monte um prompt, pô, montou o prompt. Aí você entra no Manus, joga esse prompt lá, e ele vai te dar assim, ó, e tu vai ver ele trabalhando assim, o agente trabalhando. Aí tu vai dizer assim, caraca. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu tô falando isso agora. Então, eu não tô falando de 5 anos. Tô falando, sei lá, na próxima semana pode surgir a IA que vai barrar todas as IAs. Certamente. Entendeu? E eu tô falando de semana. Não tô falando de meses e anos, entendeu? Então, eu falo isso pro meu time. Se o meu time não participar dessa revolução, vão ficar para trás. Verdade. A maioria dos serviços, né, que a gente faz hoje, que envolvem marketing ou tecnologia, a gente vê que todo dia nasce uma IA nova que faz um serviço que ainda não era feito, né? Então, certamente isso acontece. Isso é então, SDR, por exemplo, que é um profissional que faz... Cara, acabou. Acabou. Vendedor de WhatsApp? Ei, você que tá na tua empresa aí, vendendo no WhatsApp, cara, a gente tem um agente de IA dentro da Up ali, com uma empresa parceira. Cara, se eu mostrar pra vocês, é surreal. Ela ouve o áudio, sabe? Ela ouve o áudio, te responde exatamente, e ela ainda fala assim, ó, tipo assim.
extremamente humanizado, cara. É Você verdade. não vai conseguir mais identificar se você está falando com uma IA ou se você está falando com um ser humano. Sim. Você não vai mais conseguir identificar isso. Você não vai mais conseguir identificar se aquele site foi feito por um profissional ali. Ah, e tal, programador não sei lá das quantas. Não vai, esse cara... E o cara do VFX que levava... Cara, a gente tá prestes a assistir o próximo filme da Netflix feito com IA. totalmente por inteligência artificial. É verdade. 100%. Entendeu? Hoje, uma das maiores influenciadoras em destaque, que é a do Maiô lá, como é? A Luísa Maiô, como é que é? Não sei qual é. A do Maiô, pô. Vocês não seguem, não? Não sei Fechou contrato com a Magalu, fechou contrato com a OLX, a Marisa Maiô. Não sei se dá pra mostrar aqui. 137 mil seguidores. Marisa Maiô. Não sei quando vai sair esse podcast, provavelmente vai chegar a 1 milhão rápido. Fechou com a LX, fechou com Magalu. É uma influenciadora IA. 137 mil seguidores. Criado por uma pessoa comum como qualquer um de nós. Sim. Entendeu? Então, assim, é maluquice. É doideira. Uma nova parte do mercado sendo afetada, né? Influenciador, hein? Influenciadores, produtores de conteúdo que não dominam. Tudo vai ser com extrema qualidade e com extrema velocidade. É verdade. Vocês lembram que antes a gente falava assim, olha, você escolhe entre qualidade, eu posso te entregar algo com qualidade, mas é em tanto tempo. Tu não pode ter algo rápido com qualidade. Certamente. Se tu quer algo com qualidade e rápido, custa tipo assim, 10 mil reais. Mas se tu quer algo mais rápido, sem qualidade, custa 3 mil reais. Mas você não pode ter tudo. Lembra que a gente fazia esse discurso? Não sei se vocês já ouviram esse discurso. Tinha um discurso. Não existe mais isso. Você tem que entregar para o teu cliente qualidade, velocidade e preço bom. É verdade. Por quê? Porque tem um molequinho ali, na esquina, que está estudando prompt, que tá não sei o quê, que vai entregar para ele com qualidade, com velocidade e com preço muito mais barato que o teu. É verdade. Porque ele está fazendo no celular. E tu está pagando uma estrutura aqui de 10 mil reais, 20 mil reais de custo operacional por mês para tu demorar para entregar para o teu cliente. Acabou. Para mim, é a última revolução, entendeu? É a revolução da tecnologia. Só que, não, mas já teve, Nelson. Só que como essa? Não, como essa não. Nunca. Essa aqui, quem não seguir, quem não for, quem não entrar na onda, vai ser engolido. É isso mesmo. Eu participei de umas palestras, né, uns dias atrás, na UNAMA, né? Então, palestras sobre inteligência artificial, justamente sobre mercado, né? E a pesquisa dizia, não lembro os números exatos, mas, se eu não me engano, dizia que 85 milhões das atividades que a gente faz hoje, elas iriam ser extinguidas. E aí, eu acho um absurdo, né? Porque é muita profissão que pode ser extinguida até os anos de 2030, né? A gente trabalhando tanto com essa IA que a gente utiliza agora, quanto a nova IA que estão produzindo, né? Que é a inteligência artificial geral, que vai ser mais potente ainda, né? E aí, só que dizia o seguinte, o artigo, né? Que esses 85 milhões de empregos, eles vão ser extinguidos, mas com a possibilidade de gerar 92 milhões de novos empregos e atividades. Aí ficava esse déficit maior, então eram gerados mais possibilidades e oportunidades do que seriam extinguidas. Só que aí tem aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não quer se capacitar, não quer se atualizar e realmente acaba perdendo o espaço para uma pessoa que mora ali na casa dela e faz do celular o trabalho e acontece. É justamente isso. Exatamente. É isso mesmo. Bom, Nelson, a gente está quase chegando no final do podcast. Eu vou fazer aqui mais 2 perguntas só. E a primeira é: que legado queres deixar para o ecossistema empreendedor de Santarém e para a nova geração da Amazônia? Cara, boa pergunta. Eu acredito que o legado que a UP, né, como um todo, isso não é só eu, é que a Amazônia
Santarém, região, nós sim estamos no mapa. E nós sim podemos fazer algo tão bom ou até mesmo melhor do que o Sul, Sudeste, Estados Unidos. Cara, basta querer. Esse é o nosso legado. É de mostrar para as pessoas aqui que vocês... Cara, a gente vai chegar em um nível tão alto que você não vai precisar mais pagar aquela mentoria de 100 mil reais, mais passagem, não sei o que lá das quantas, para um profissional que está lá em São Paulo, nem entende a realidade da tua região. Esse é o legado que a gente quer deixar para o norte, entendeu? É dizer que aqui sim existem empresas que podem ser diferentes e entregar um resultado absurdo, entendeu? Não vem coisa boa só do Sul e do Sudeste, entendeu? Não vem. E mesmo eu falando, pô, cara, o atendimento no Norte é uma porcaria e tal, mas existem algumas pessoas que são assim, pontos fora da curva. E essas pessoas, não só a UP, mas tem que deixar esse legado. E dizer, cara, a gente vai entregar algo diferente. Entendeu? Esse é o principal aqui pra gente. Entendeu? Entregar e mostrar pros de casa. E olha que é difícil, hein? Santo de casa não faz milagre. A Bíblia diz que o profeta não é bem recebido, não é bem recebido na sua casa, na sua cidade. Mas uma hora a gente fura essa bolha. Entendeu? É isso aí. E vamos furar. Bom, e se pudesse deixar uma última mensagem para o empreendedor brasileiro, né? Que ele pudesse ler, todo empreendedor brasileiro, o que você deixaria? Cara, boa essa aí também. Não tem como eu não falar de Jesus, cara. Não tem como não falar de Deus, entendeu? Acho que todo empreendedor tem que ser como um agricultor. Trabalhe. Essa seria a frase, sabe? Trabalhe, plante a sua semente, sabe? Faça o seu arado ali, dedique-se. Mas, cara, só Deus pode dar o sol e a chuva necessário para a tua plantação. Só Deus. Não adianta de nada você trabalhar, plantar, semear, sem que a chuva venha dele. É verdade. Tu conhece alguma tecnologia que faça chover? Conheço, mas eu entendo o posicionamento. Entendeu? Mas assim, chover em um campo grande, cara, tipo, é algo assim que a gente precisa confiar, entendeu? Sim. Confiar. Então, todo empreendedor, cara, precisa confiar em Deus. É verdade. Precisa confiar. Eu acredito. Porque, e aí? Tu montou teu negócio, vem outra pandemia, e aí? Qualquer coisa pode acontecer. Tu montou teu negócio e, sei lá, caiu uma bomba aí. E aí? Tem que confiar, cara. Isso aí. Não tem como, entendeu? Não tem como não depositar essa confiança naquele que é o dono do ouro e da prata e que sabe de todas as coisas, entendeu? É isso. Show, Nelson. Muito obrigado. Realmente, eu também acredito em Deus, né? Para mim, se não existir Deus no negócio, ele não anda. Sim. Então, Nelson, obrigado por compartilhar a tua história, valeu. desafios. É um prazer realmente ter te recebido aqui no nosso podcast. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores novamente, Barov Consultoria, Distribuidora Masa, hamburgueria Cozinha do Humberto, desculpa, que é a hamburgueria em Londres. E muito obrigado, Nelson, pela participação. Obrigado, e onde que as pessoas podem acompanhar o trabalho da UpUp? Seguir a gente lá no nosso Instagram, que é nosso principal meio de comunicação hoje, né? É só pesquisar lá UpUp Marketing, que é a logozinha amarela aí. E também quem quiser me seguir, né? O meu Instagram é @onelson SJR, o Nelson S. Júnior. E lá também eu falo um pouco sobre empreendedorismo, música, é um pouco de tudo lá. E a gente vai conversando lá com muitos empreendedores e muitos
profissionais que querem empreender também. É isso. Show, gente. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, comente aqui embaixo se você quer falar algo sobre esse podcast e fique ligado que posteriormente nós vamos ter mais empresários de sucesso aqui nessa mesa. Tchau, tchau.